Microbiologia é o ramo e especialidade da biologia que estuda os micro-organismos, incluindo eucariontes, unicelulares e procariontes, como as bactérias, fungos e vírus. Atualmente, a maioria dos trabalhos em microbiologia é feita com métodos de bioquímica, biologia molecular e genética. Agora iremos falar um pouco sobre a história da microbiologia. Os homens sempre buscaram compreender os motivos e formas de transmissão de doenças ou infecções. Alguns deles chegaram a perceber que certos alimentos sofriam alterações quando guardados em locais úmidos. Apesar de não entenderem o motivo para a modificação, alguns grupos de indivíduos da história antiga utilizavam os seres microscópicos para a produção de vinhos e laticínios. Somente em 1546, com a publicação do livro do monge médico italiano Girolamo Fracastoro, que se passou a relacionar doenças contagiosas com a existência de germes vivos. O livro e as informações contidas nele, entretanto, não foram consideradas de grande relevância para a sociedade da época, pois as doenças eram consideradas castigos divinos. Por causa disso, ideias de Fracastoro tornaram-se especulação. A criação do microscópio permitiu que o inglês Robert Hooke conseguisse descrever em 1665 as estruturas das células de plantas e fungos. O aparelho foi o primeiro passo para a evolução da microbiologia. Pouco tempo depois, entre 1673 e 1723, o cientista e comerciante de tecidos Anton van Leeuwenhoek observou algumas leveduras, protozoários, algas e bactérias com a ajuda de microscópio. Entretanto, o químico francês Louis Pasteur foi o responsável por estudar sistematicamente as formas de vida e criar métodos de prevenção de doenças. Conseguiu desenvolver a soroterapia de algumas enfermidades e vacinas. A partir de então, a ciência evoluiu e o microscópio ajudou a desenvolver técnicas de esterilização, entender a citologia e o cultivo de micro-organismos. Atualmente, 3 grupos de micro-organismos são conhecidos e estudados pelos pesquisadores. As bactérias são organismos unicelulares, sendo em média 10 vezes menores do que uma célula eucarionte. Costumam possuir uma parede celular rígida, que envolve externamente a membrana plasmática, constituída por uma trama de peptídeos, interligados a polissacarídeos. Essa substância é responsável pela forma, proteção física e osmótica do organismo. Algumas espécies de bactérias possuem uma cápsula uniforme, espessa e viscosa, atribuindo uma proteção extra contra a penetração de vírus, resistência ofensiva dos glóbulos brancos, além de proporcionar adesão quando conjuntas em colônia. Considerando o aspecto estrutura geral, uma bactéria é basicamente constituída por uma membrana plasmática, podendo essa invaginar formando uma dobra concentrada em enzimas respiratórias. Mergulhados no hialoplasma, existe um único filamento de DNA circular, contendo todas as informações necessárias ao funcionamento biológico bacteriano, vários ribossomos dispersos no hialoplasma e grãos de glicogênio, utilizados como reservatórios de nutrientes. O material genético localiza-se normalmente em uma região chamada de nucleóide, havendo, em alguns casos, moléculas menores de DNA, contendo genes que desempenham funções diversas, por exemplo, resistência a antibióticos e ação tóxica injetada em bactérias competidoras, induzindo a degradação. Os fungos podem ser unicelulares ou pluricelulares, compostos por rifas, que nada mais são do que filamentos de células que formam uma rede chamada de micélio. Essa estrutura se estende até o alimento, realizando a absorção de seus nutrientes. Os fungos não possuem clorofila, como nas plantas, por isso não podem realizar a fotossíntese, ou seja, não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Eles soltam ao seu redor uma substância chamada exoenzima, que é praticamente igual a uma enzima digestiva.
Essas enzimas digerem moléculas orgânicas do ambiente. Então, o fungo absorve o seu alimento que foi digerido pelas exoenzimas. Os fungos terrestres podem se reproduzir sexuada e assexuadamente. Vírus. Formados principalmente por proteínas e ácidos nucleicos, os vírus são acelulados e só têm condições de realizar suas atividades vitais quando estão no interior de outras células vivas. Assim, são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Em razão dessas características peculiares, os vírus não são conhecidos exatamente como seres vivos. Entretanto, é consenso que são sistemas biológicos, por possuírem ácidos nucleicos em sua constituição, além de sistemas de codificação genética. O ácido nucleico pode ser tanto DNA quanto RNA, sendo que alguns poucos vírus podem possuir os dois. Em relação à reprodução, os vírus costumam infectar a célula hospedeira, ligando suas proteínas virais à proteína receptora desta. Assim, acontece a multiplicação do material genético, e utilizando os ribossomos, nucleotídeos, aminoácidos e mitocôndrias celulares, eles comandam a síntese de proteínas e ácidos nucleicos, utilizando a energia oriunda do metabolismo do hospedeiro. Assim, dão origem a novos vírus, que, exceto quando ocorrem mutações, são semelhantes entre si. Esses poderão invadir outras células que possivelmente terão seu funcionamento prejudicado. Assim, um indivíduo com seu organismo infectado apresentará os sintomas típicos da doença viral que contraiu. As principais doenças causadas por vírus são resfriados e gripes, rubéola, catapora, sarampo, febre amarela, cachumba, AIDS, raiva e dengue. A meningite também pode ser causada por vírus. É transmitida pelo ar. Os vírus não sobrevivem sem um hospedeiro e causam, em geral, uma infecção simples. O tratamento das doenças causadas por vírus é geralmente feito somente para aliviar o desconforto, deixando o próprio sistema imunológico encarregado de expelir do organismo. As principais doenças causadas por bactérias são hanseníase ou lepra, coqueluche, tuberculose, tétano, disenterias bacterianas, tracoma e gonorreia. As bactérias não são transmitidas, em sua maioria, como os vírus, porém, são muito mais agressivas. Podem sobreviver em diferentes ambientes e apenas 1% causam doenças nas pessoas. As doenças causadas por fungos são onicomicose, mucormicose, candidíase, sinusite fúngica e entre outras. A maioria das doenças causadas por fungos não são fatais, porém, quando se tratam de pessoas imunodeprimidas, como aidéticos ou transplantados, por exemplo, mesmo os fungos podem vir a se tornar fatais. A primeira vacina de que se tem registro na história surgiu em 1796, quando o médico britânico Edward Jenner desenvolveu uma forma de imunização contra a varíola. Ele descobriu que, ao expor uma pessoa à versão bovina do vírus, ela tinha inicialmente reações leves, mas com rápida recuperação, e mais tarde desenvolvia imunidade contra a versão humana da doença. Ao entrar em contato com o sistema imune, a vacina provoca uma reação de proteção e gera nele uma memória, explica a professora Wirla Maria Tamashiro, do Departamento de Microbiologia e Imunologia do Instituto de Biologia da Universidade de Campinas, Unicamp. Essa memória possibilita que o sistema imunológico tenha uma resposta rápida e eficiente de controle infeccioso, quando o mesmo agente entrar no organismo. Apesar de os cientistas conhecerem esse mecanismo, o processo de produção de vacinas não é simples. Existem várias formulações diferentes de vacinas. Em primeiro lugar, é preciso identificar o agente causador da doença que se quer combater, diz a professora. Ela explica que a vacina pode ser produzida a partir de componentes
de um micro-organismo ou dele próprio, morto ou atenuado. No caso da poliomielite, por exemplo, o agente causador é isolado e trabalhado em laboratório até que se consiga uma cepa atenuada do vírus. Ela não tem o mesmo poder de infecção e é suficiente para induzir uma proteção no hospedeiro. Mas nem sempre o micro-organismo em si é responsável por provocar a doença. Às vezes, a causa é uma substância tóxica que ele produz, então a vacina precisa neutralizar essa toxina. Em outros casos, o problema não é o vírus ou a bactéria, mas a quantidade dele no interior do hospedeiro. Então é preciso controlar sua multiplicação, esclarece Willa Tamashiro. Ela também ressalta que alguns vírus, como o HIV, possuem mecanismos de escape do sistema imunológico muito eficientes, tornando o trabalho de produção de vacina muito mais difícil. A gente pode produzir anticorpos, mas eles não são suficientes para proteger, porque o vírus fica escondido dentro de uma célula do próprio sistema imune, que não consegue enxergá-lo. Além disso, ele consegue passar de uma célula para outra sem ter acesso aos anticorpos em circulação. Por isso, a professora acredita que a descoberta de uma vacina nesse caso ainda pode levar muitos anos, ou até mesmo nunca acontecer. Peste negra. As epidemias e pandemias não ficaram reclusas à antiguidade e estenderam-se por outros períodos também, como a Idade Média. Esse período da história presenciou uma das maiores pandemias da humanidade, a peste bubônica, que também recebeu o nome de peste negra, e é tradicionalmente conhecida por ter dizimado pelo menos cerca de 1/3 da população europeia. A peste negra designa uma doença transmitida para os seres humanos por meio de pulgas de ratos contaminados com a bactéria Yersinia pestis. Acredita-se que a origem dessa doença tenha sido a China ou alguma região da Ásia Central, e que a peste negra não foi o primeiro surto de peste bubônica de que se tem conhecimento. Peste de Atenas. A partir do verão de 430 a.C., a cidade de Atenas, uma das grandes cidades da civilização grega, foi atingida por um surto epidêmico. A epidemia foi registrada pelo grego Tucídides, historiador que também relatou a Guerra do Peloponeso. A doença teve um grande surto entre 430 e 429 a.C., enfraqueceu-se durante 428 a.C. e ganhou força novamente a partir de 427 a.C. Os relatos deixados por Tucídides falam que a doença iniciou-se na zona portuária de Atenas e espalhou-se pelo resto da cidade. Os casos começaram a aparecer bem no início da Guerra do Peloponeso e tiveram um efeito fulminante nas tropas atenienses. Desinfecção é o processo aplicado a um artigo ou superfície que visa a eliminação de micro-organismos, exceto esporos, das superfícies fixas de equipamentos e mobílias utilizadas em assistência à saúde. A desinfecção é indicada para artigos semicríticos, que entram em contato com membranas mucosas ou pele não íntegra, sendo os mais comuns acessórios para assistência respiratória, diversos endoscópios, espéculos, lâminas para laringoscopia, entre outros. Os métodos de desinfecção podem ser físicos, por ação térmica, ou químicos, pelo uso de desinfetantes. Os físicos são os equipamentos de pasteurização, como desinfetadores e lavadores de descarga. Os desinfetantes mais utilizados são à base de aldeídos, ácido peracético, soluções cloradas e álcool. A boca também abriga bactérias importantes. Estima-se que existam mais de 500 espécies de bactérias vivendo em nossa mucosa bucal para evitar a proliferação de novas bactérias e fungos. Entre as bactérias que vivem na boca, podemos citar Staphylococcus, Propionibacterium e Streptococcus. Foi descoberto que as bactérias do intestino têm o próprio microbioma, com a presença de vírus que recebem o nome de bacteriófagos. Os fungos comestíveis mais consumidos são os cogumelos,
como o champignon, o shiitake, shimeji, pratos de muitos restaurantes finos e receitas gourmetizadas.